Olá a todos, espero que estejam bem e sejam bem-vindos ao Apetece-me Falar sobre livros. Hoje trago-vos aqui a minha opinião de um livro que eu li agora em janeiro, para o projeto da Dora Santos Marcos, o OL 81. Portanto, é um projeto que a Dora já tem há muitos anos e, no fundo, é ler livros que estejam relacionados com o tema do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial. Enfim, é um tema que eu gosto também aqui muito de ler e acabo sempre por ler só em janeiro esta temática. E depois ficam sempre muitos livros que eu quero ler e que não consegui. E pronto, durante o ano parece que não me chama para ler este tema. Bom, eu vou-vos dar aqui a minha opinião de um livro que eu era para ter lido ano passado, porque já me tinham recomendado, eu já tinha ouvido muita gente falar e a verdade é que acabei de deixar passar, li outros, enfim. Mas este ano, em dezembro, pensei logo quais eram os livros que eu queria ler para o Holocausto, para o projeto, e decidi então que este seria o primeiro. Bom, e então eu estou a falar, este é um livro que já muita gente leu, mas é um livro que acho que muita gente vai continuar a ler, que se chama O Homem Mais Feliz do Mundo, de Eddie Jacob. Bom, então este livro, para quem não conhece, é um livro, no fundo é uma autobiografia, um livro de memórias sobre um sobrevivente, este senhor, sobrevivente do Holocausto. Bom, ele aos 100 anos publica então este livro, as suas memórias, e aos 101 anos depois, em 2021, acaba por morrer. Bom, o que é que nós podemos encontrar aqui neste livro? No fundo é a sua experiência durante 7 e longos anos em campos de concentração, em que ele é capturado em 1938 e portanto, até a guerra terminar, ele vai contando aqui, vai fazendo um relato muito preciso e muito cru e muito duro sobre o que foi a sua vida, portanto, ao longo deste período tão difícil. Ele é, por incrível que pareça, eu não sabia, ele era alemão, portanto ele nasceu na Alemanha. Acontece é que era de uma família de judeus, porque o pai era polaco e que emigrou para a Alemanha. E, portanto, para ele foi tudo muito, muito complicado, porque como é que um alemão, não é, de repente está a ser atacado por outros alemães, e para ele, na altura, quando o capturaram e ele começou a perceber na realidade o que é que se estava a passar, foi um choque muito grande. Achei um livro muito rápido de ler, ao contrário dos outros livros que eu já tenho lido do Holocausto, porque ele vai contando a história, mas vai contando a história de uma forma mais acelerada, o que eu também não desgostei. O que é que eu vos posso dizer mais? É um livro que acho que sobretudo é uma lição de vida, porque, ok, fala-nos aqui do que é que ele sofreu, dos horrores que ele passou, mas sempre com uma perspectiva de pena positiva. Ou seja, ele transformou sempre as suas dificuldades, os momentos mais difíceis, já quase no limiar de sobreviver ou não é? Em algo positivo. No fundo, por isso é que tem este título, O Homem Mais Feliz do Mundo, não é? Portanto, foi um homem extremamente resiliente, muito grato à vida, muito das emoções, muito de que isto é mau, mas há que tirar alguma coisa daqui positiva, há que sobreviver, não é? Ele tem aqui imensas frases, eu vou ler aqui algumas, realmente de frases que me ficaram e que eu achei extremamente bonitas e extremamente que nos fazem ficar a pensar, não é? É um livro que nos permite, em que ele refere muito a palavra felicidade, não é? Ele diz que a felicidade é algo que nós podemos escolher e é algo que, independentemente de termos tido um passado difícil ou não, é uma coisa que temos que escolher no momento, que decidir, que lutar por ela. Fala também aqui de uma amizade que ele teve, de um grande amigo que o acompanhou neste percurso tão difícil, o Kurt. E ele muitas vezes aqui diz que se não fosse a amizade do Kurt, se não fosse o apoio do Kurt, ele não teria sobrevivido. E eu gostei muito dessa parte também. Ele fala também muito aqui de frases que o pai lhe ia contando. Frases, no fundo, eram frases que ele ouvia do pai e que ele depois, durante aquele tempo difícil, foi-se recordando dessas frases e também ganhou força com isso. O pai dizia que, por exemplo,
nós temos que ser bons numa coisa, temos que nos aprimorar, temos que nos ser especialistas em algo, e foi isso também que acabou por salvar ele ter um ofício que lhe permitiu acabar por ser algo que os alemães muito queriam e portanto acabou sempre por ser poupado, entre aspas, em muitas alturas que poderia ter morrido. Ele priorizava determinados pilares na vida, para ele era importante, era a família, eram os amigos, era a saúde, o amor, a carreira, a comunidade, portanto, e ele aqui fala muito sobre isso, não é? Para ele estes eram os pilares da vida. O que é que eu vos posso dizer mais? Realmente o que eu mais gostei foi desta parte dele, ok? Apesar de ter sofrido o que sofreu, de tão doloroso que foi estes 7 anos, ele nunca desistiu, ele nunca, e acho que acaba por ser aqui uma lição de vida e ter uma mensagem positiva. Pronto, é o que é. Eu achei este realmente uma história inspiradora, muito emocionante, cheia de reflexões e no fundo, uma lição de amor, de gratidão, de resiliência, de coragem, não é? Enfim, olha, eu vou-vos ler aqui algumas coisas que eu achei bonitas e que de alguma forma acabam por inspirar um pouco. E ele diz: isto é logo no início, cheguei aos 100 anos e sei o que é encarar o mal e vi o pior da humanidade, os horrores do campo de extermínio, os esforços dos nazis para nos aniquilarem a mim e a todo o meu povo. Agora, porém, considero-me o homem mais feliz à face da terra. Ao longo de todos estes anos aprendi que a vida pode ser bela se fizermos por isso. Vou contar a minha história, por vezes é triste, envolta em densa penumbra e forte pesar. No final, porém, é uma história feliz, pois a felicidade é algo que podemos escolher, depende de nós. E ele dizia há muitas frases aqui que ele vai dizendo que de facto a felicidade depende de nós e depende também daquilo que nós queremos para a vida. Depois há aqui outras, e aqui então falo-vos do pai, não é? Que ele dizia. O pai dizia-lhe muitas vezes: se tiveres a sorte de ter dinheiro e uma boa casa, podes dar-te ao luxo de ajudar os que não a têm. Dizia-me: a vida é mesmo assim, para se partilhar a felicidade. O meu pai dizia-me que oferecer dá mais prazer do que receber, que as coisas importantes da vida, os amigos, a família e a bondade, são muito mais preciosas do que o dinheiro. Um homem vale muito mais do que a sua conta bancária. Pronto, eu gostei muito destas partes. O que é que eu tenho aqui mais? Pronto, ele agora aqui fala do amigo, do Kurt, o tal amigo que de facto acabou por salvá-lo um pouco. Ele diz: o Kurt era a minha única exceção. Os meus pais tinham morrido e eu não sabia se a minha irmã sobrevivera à seleção. O Kurt constituía o único vínculo à minha vida antiga e a uma época em que eu fui feliz. E depois diz: devo dizer, caro leitor, que não havia mais nada importante para mim naquela altura do que a minha amizade com o Kurt. Sem ele teria sucumbido ao desespero depois dos meus pais. Pronto, agora esta parte aqui não vou contar e tal. Bom, no fundo, ele acaba realmente por dizer que este amigo foi de facto um bálsamo na vida dele, alguém que o apoiou, alguém que o ajudou e que muitas vezes ele sentia-se perdido, não é? E muitos deles acabavam também até por se suicidar, não é? Não aguentavam o sofrimento. E ele aqui diz: o melhor bálsamo para a alma é a amizade, e com aquela amizade podíamos fazer o impossível. E é isto, eu acho que este testemunho, esta vida inspiradora deste senhor, de facto, nós devemos ler estes testemunhos, porque acabam também por nos inspirar que a vida, não é? Que a vida é mesmo assim. Se nós queremos fazer dela algo, se nós queremos ser felizes, há que fazer escolhas. E ele decidiu ser feliz, decidiu sobreviver. E pronto, olhem, esta é a minha opinião sobre o homem mais feliz do mundo. Eu gostei mesmo muito deste livro, é uma história mesmo muito bonita e inspiradora, escrito com muita honestidade. E pronto, e olhem, se gostam deste tipo de temas, esta é uma sugestão que vos deixo aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijinho, boas leituras e até breve.